Vamos lá, vamos continuar aqui. Mais um pouco, né? Tinha parado aí, nós estávamos falando sobre função afim, né? Agora a ideia nossa é falarmos sobre a função quadrática, que é muito importante também para nós, tá? Eu vou, agora dessa vez eu vou ser mais breve mesmo, viu? Porque o outro parece que demorou muito. Eu não marquei quantos minutos, não, mas acaba que é trem demais para eu falar e eu vou falando e não vou percebendo, mas eu vou ser mais breve nessa daqui. O que eu preciso que vocês saibam? Lá vai eu de novo, né? Se vocês sabem, já começa trem demais já. Então, de novo, é uma função de R em R, em que você pega um x, leva por um y igual a f de x, do mesmo jeitinho. Só que nesse caso, a lei de formação dessa função, ela é do tipo ax² mais bx mais c, com a diferente de zero e a, b, c números reais. Então, essa aqui agora é a cara, é o jeitão, é o formato de uma função do segundo grau. O que eu preciso que vocês saibam dessa função? Primeira coisa, esses daqui são os seus coeficientes A, B e C. Em especial, esse coeficiente C é o coeficiente onde intersecta o eixo Y, tá? Então, intersecta o eixo Y. Existem algumas coisas importantes que não tem como vocês não terem noção nessa função quadrática. Eu não vou demonstrar tudo isso aqui, porque senão eu vou me alongar demais, eu não posso gastar esse tanto de tempo, então tem muita coisa que dá para vocês pesquisarem aí e saberem por quê. Mas vocês precisam saber dessa função. Eu quero que vocês saibam uma coisa chamada de gráfico, que é importante. Você precisa entender raiz, você precisa entender o vértice dessa função, e você precisa entender o estudo do sinal dessa função. Sabendo isso daqui já é o bastante para nós lá para frente, tá? Então, primeira coisa, gráfico dessa função. Qual que é o gráfico dessa função? Qual que é a raiz dessa função? Qual é o vértice dessa função? E qual que é o estudo do sinal dessa função? Primeira coisa, para se descobrir a raiz dessa função, eu vou começar pela raiz. Para se descobrir a raiz, basta fazer o quê? Igual na outra, na função do primeiro grau. Basta determinarmos onde a imagem da função, é nula, né? Zero. E a imagem da função é zero. Ou seja, como é que eu vou descobrir? Eu vou pegar a minha função que é do tipo f de x igual a ax² mais bx mais c e vou resolver igualar a zero. Para resolver isso, o que você vai fazer? Calcular o delta, que é dado por b ao quadrado menos 4ac, e depois você vai para a Bhaskara, que é menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Só que tem um problema, né? Tem um problema aqui. Como nós estamos falando de números reais, esse delta pode ser maior que zero, esse delta pode ser igual a zero, e esse delta pode ser menor do que zero. Se o delta for maior que zero, você tem duas raízes
diferentes, tá? Duas raízes reais. Aqui você tem uma raiz real. E aqui você não existe raiz real, tá? Então, não existe raiz real se o delta é negativo, porque elas são complexas. Então, ela não intersecta o eixo x, tem hora. Tem hora que essa função ela vai intersectar o eixo x duas vezes, tem hora que ela vai intersectar o eixo x uma única vez, e tem hora que ela não vai intersectar o eixo x, porque ela não tem raiz, tá? Real, estou falando de raiz real. Quem é o gráfico dessa função? Quando nós falamos do gráfico dessa função, quem é o gráfico? O gráfico de uma função do segundo grau, ela vai ser uma parábola. Então, o gráfico é uma parábola. Essa parábola, ela vai poder ter concavidade para cima, quando o A for positivo, e essa parábola terá concavidade para baixo, quando o A for negativo. Tá? Quando eu estava falando de vértices da função, o vértice da função é justamente esse ponto aqui, ó. Que nesse caso ele é um ponto de mínimo, porque ele é o menor valor da função, e nesse caso ele é um ponto de máximo, porque ele é o maior valor da função. Então esse aqui é o tal do vértice. E tem uma maneira de se calcular esse vértice, tá? Como é que a gente vai calcular o vértice? O vértice ele é a média das raízes quando elas existem. Ou senão a gente pode escrever como x do vértice, ele é o menos b sobre 2a, e o y do vértice, ele é o menos delta sobre 4a. Como é que você determina? Como é que você determina aqui, ó, o x do vértice? Você pode fazer a média das raízes quando elas existirem, tá? Como é que você vai determinar o y do vértice? Ele vai ser exatamente a avaliação do ponto na função. O vértice da função, ele é dado por x do vértice, y do vértice. Ou seja, quando você pega o vértice da função, o x do vértice, coloca na função, a imagem dele vai ser o y do vértice. Ele vai ser calculado dessa maneira. X do vértice menos b sobre 2a e o y do vértice menos delta sobre 4a. Como montar o gráfico de uma função de uma maneira boa? O que você tem que pôr? Você tem que ir atrás das raízes, eixo y, onde ela intersecta o eixo y, né? E o vértice. Você precisa dessas três coisas boas. Raízes, que é o eixo x, onde ela intersecta o eixo x, onde ela intersecta o eixo y, que é o c, e o vértice da função, que é dado por menos b sobre 2a, e o y do vértice é menos delta sobre 4a. Deixa eu colocar aqui na outra página. Por exemplo, eu já vou fazer 3 casos de uma vez só aqui. Vou fazer tudo de uma vez. E já explico uns negócios para vocês aqui também. Então, vamos lá. Primeira coisa. Suponha esse gráfico aqui. O que é que nós vamos ter nesse gráfico? Ó, um gráfico assim e um gráfico
assim. Supondo que são parábolas, tá? O que é que nós temos aqui? O que é que eu quero que vocês compreendam? Esse cara e esse cara é o x1 e o x2. São as raízes da função. Esse cara é o c. E esse cara é o vértice da função. Esse é o x do vértice. Esse é o y do vértice. Esse cara é o vértice da função. Observem que a imagem da função ela só é daqui para cima. Tá vendo? Então, nesse caso, a imagem de uma parábola, ela é quando ela tem concavidade para cima, ou seja, quando o A é um número maior do que zero, ela é dali do y do vértice para cima. Quando o A for menor do que zero, o que vai acontecer? Você vai ter aqui x1, x2, aqui é o C e aqui é o vértice. Esse é o vértice. X do vértice, y do vértice. Nesse caso, a imagem dessa função é do y do vértice para baixo e não é para cima. Então, no caso da função do segundo grau, ela não é bijetora, porque o contradomínio dela não é igual à imagem. O contradomínio são os reais. A imagem é só um pedaço para cima, um pedaço para baixo. Observe que nesse caso primeiro aqui, o vértice, ele é ponto de mínimo, ele é o menor valor da função. E nesse caso aqui, ele é ponto de máximo da função. Tá? Outra coisa importantíssima que a gente precisa saber. Nesse caso aqui, ó, o A é maior que zero, porque a concavidade é para cima. Eu consigo falar que o C é maior que zero também, porque ele está acima do eixo X. O delta eu consigo falar que também é maior do que zero, porque ele está cortando duas vezes o eixo X. Então, delta é igual a zero. Só que tem um problema. E o B? O B é o quê? Maior que zero, menor que zero? O B sempre dá trabalho. Mas eu vou ensinar um negócio para vocês aqui. Quando duas formas de você olhar. X do vértice, ele é menos B sobre 2A. Se você isolar o B aqui, nós vamos ter menos B igual a x do vértice vezes 2A. Então, o B seria... Eu multipliquei cruzado aqui, tá? O B seria menos 2 vezes o A vezes o x do vértice. Então, o B seria isso. Olha aqui. O A positivo. O x do vértice é fácil você ver aqui o x do vértice. Observe que o x do vértice ele é um eixo de simetria também, tá? Ele divide em dois lados a parábola. Ele também é positivo. A positivo, x do vértice positivo, positivo vezes positivo vai dar positivo. O número positivo vezes menos 2 vai gerar um número negativo. Então, nesse caso aqui, o B é negativo. Tem um outro jeito mais fácil, daqui a pouco eu explico. Nesse caso aqui, vamos ver. Nesse caso, quem é o B? O A é menos 2 vezes A vezes x do vértice. O A, nesse caso, ele é negativo. O x nesse caso, x do vértice nesse caso, ele também é negativo. Um número negativo vezes um negativo dá um positivo. Vezes menos 2 vai ser negativo. Opa, então o B aqui também é negativo. O C nesse caso é positivo. E o delta nesse caso é positivo. Mas que relação que a gente vai ver nisso daqui? Para ficar fácil. Eu vou dizer assim. Ó, o A. O A é fácil. Quando que o A é positivo ou negativo? Se você olhar para o A. Tá? O A é bem simples. Quando que o A é positivo ou negativo? Se o A for positivo, concavidade para cima. Se o A for negativo, concavidade para baixo. Resolveu o problema do A. O C.
Como é que eu sei do C? Ué, acima do eixo X, positivo. Abaixo do eixo X, negativo. Se ele passar exatamente aqui na origem, é igual a zero. Então, C maior que zero, acima do eixo X. C igual a zero na origem. Vou colocar aqui, né? Acima, eixo X. Onde é que o C é menor que zero? Abaixo do eixo X. Certo? Beleza. E o delta? O delta é fácil também. Delta maior que zero, duas vezes cortou o eixo X. Igual a zero, uma vez. Menor que zero, nenhuma vez. Então é fácil. E agora o B? O B é assim, ó. Se o ramo decrescente da parábola, o ramo decrescente corta o eixo Y, ele é negativo. Se o ramo crescente cortar o eixo Y, ele é positivo. Se o vértice estiver na origem, ou em cima do eixo Y, ele vai ser igual a zero. Tá? Porque aqui o x do vértice é zero. Se o x do vértice é zero, vai gerar B zero também. Muitas brincadeiras, por exemplo, que se você montar um gráfico aqui, ó, só uma brincadeira aqui, ó, vamos supor esse caso aqui. O que a gente sabe? Ó, o A é negativo. O C vai bater lá embaixo, então o C é negativo. Esse é o ramo decrescente, então o B é negativo. E o delta é positivo, porque cortou duas vezes. Só isso. Se fosse assim, ó. Por exemplo, bem aqui, certinho. O A é negativo. O C, como bateu bem aqui, ele é zero. O B, como está bem na origem, também é zero, porque o x do vértice é zero. E o delta também é zero. Se fosse assim, ó, para cima, a única coisa que mudaria seria o A, que é positivo. E aí dá para ficar brincando disso um tantão de vezes aí. Tá? Vou até apagar essa bagunça aqui. E aí vamos para aquele caso do estudo do sinal. No caso da função de segundo grau. Aqui é o seguinte. Nós vamos dividir isso em 6 casos, o estudo do sinal. Vai ter que ser dividido em 6 casos. Primeiro caso. Eu vou fazer assim, ó. Eu não vou escrever muito. Já vou fazer direto. Primeiro caso, eu vou botar o A positivo, só que aqui o delta positivo, delta igual a zero, delta menor que zero. O segundo caso, eu vou colocar o A negativo, só que delta positivo, delta igual a zero e delta menor que zero. Do mesmo jeito. Isso que eu falei que a gente ia dividir em 6 casos. Aqui assim. Bora lá. Se o A é positivo e o delta é maior que zero, ele vai fazer algo assim. Agora aqui vai fazer algo assim. E aqui vai fazer algo assim. Aqui vai fazer algo assim. Aqui vai fazer algo assim. E aqui vai fazer algo assim. Quem são esses caras aqui? X1
x2. Nesse caso, x1 é igual a x2. E aqui não tem raiz. x1, x2. x1 é igual a x2. Então, aqui é a forma... professor, como é que eu encontro x1 e x2? Vai delta e basta, daquele jeito. Tá? Aqui. Vamos lá. Olha o tanto que é fácil. É muito simples isso. Tem muita dificuldade, não. Ó. Aqui. À esquerda de x1, o gráfico está acima, então são valores positivos. No meio, valores negativos, porque o gráfico está abaixo, e à direita, valores positivos. Só isso. Aqui, ela sempre vai ser positiva, só que nesse momento ela é zero, no x1 e no x2. E aqui ela sempre é positiva. Para esse caso, olha, aqui agora, negativa, porque o gráfico está abaixo, positiva, negativa. Sempre negativa, só que aqui no x1 e no x2 elas são iguais a zero. E aqui sempre vai ser negativa, porque ela sempre está abaixo. Então esse é o estudo do sinal. Para que isso serve? Para a gente resolver aquelas histórias. Por exemplo, eu gostaria que você resolvesse x² mais 5x menos 6 vezes menos 3x mais 9, tudo isso dividido por x², menos x² mais 16. E eu gostaria que tudo isso fosse maior ou igual a zero. Então, tá vendo? Que é uma equação doida. O que nós vamos fazer? Vamos ter que repartir uma por uma e resolver devagarzinho. Vou primeiro para essa. O que eu faço? Encontro a raiz. Delta b² menos 4 vezes o a vezes o c. 25 mais 4 vezes 6, 24. 25 mais 24 é 49. X menos b. Raiz quadrada de 49 é 7, dividido por 2 vezes 1. X', menos 5 mais 7 é 2, dividido por 2 é 1. X duas linhas é menos 5 com menos 7 é menos 12, dividido por 2 é menos 6. Tá, descobri as raízes da primeira. Agora eu vou descobrir a raiz da segunda. Qual é a segunda? Menos 3x mais 9 é igual a 0. Menos 3x é igual a menos 9. X é igual a 9 dividido por 3 é 3. Descobri da segunda. E agora eu vou descobrir da terceira. Menos x² mais 16 igual a 0. Então, menos x² é igual a menos 16. X² é igual a 16. X é igual a mais ou menos 4. Pronto, descobri. O que a gente faz? Tem que fazer uma por uma. Primeira, segunda, terceira e a quarta vai ser o meu resultado. Então, tudo isso aqui é o eixo X de cada um dos estudos dos sinais. Vou chamar essa daqui de F, né? Vou chamar essa de F, essa de G e essa de H. Então, aqui é a F, aqui é G e aqui é H, e aqui vai vir F vezes G sobre H. A primeira, vou marcar o número 1 e o menos 6. Vou marcar o número 1 e o menos 6. Então, vou marcar o número 1 aqui e o menos 6, que é o menos 6 aqui. Peraí. 1, 0,
Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Não, dá para marcar ele aqui. Esse é o menos 6. Como é que é esse gráfico? Aí você tem que vir aqui e olhar. Saca só. Aí você tem que olhar para ela. Isso aqui é uma parábola de concavidade para cima porque o y é positivo. Então a cara dela é essa. Essa é a cara dela. Essa é a cara. A esquerda, aqui, a esquerda, positivo, porque o gráfico está acima. No meio, negativo. E a direita, positivo. Pronto. A segunda, eu vou marcar o 3. Então, 1, 2, 3. O 3 está aqui, tá? Então, estou marcando o 3 aqui, ó. Isso daqui é uma reta decrescente. Então, a cara dela é assim. A esquerda é positivo, porque o gráfico está acima do eixo X. Cadê meu trem? Sumiu aqui. A esquerda, ela é positiva. Positivo, porque o gráfico está acima. E a direita é negativa. Agora, H tem que marcar o menos 4. Então, vou marcar o menos 4. Então, o menos 4 está aqui. E o 4 está aqui. Vou marcar o 4. É uma parábola de concavidade para baixo, porque o A é negativo. Então, a cara dela é essa. Essa é a cara dela. Vou marcar para cá negativo, porque o gráfico está abaixo. No meio, positivo, porque o gráfico está acima. E para cá, negativo, porque o gráfico está abaixo. Vou descer todo mundo aqui. Então, estou descendo menos 6. Estou descendo menos 4. Estou descendo 1. Estou descendo 3. E estou descendo 4. Vamos lá. Essa vezes essa dividido por essa. Mais vezes mais é mais. Mais dividido por menos é menos. Então, a resposta é menos. Menos vezes mais é menos. Menos dividido por menos é mais. Então, a resposta é mais nesse intervalo. Menos vezes mais é menos. Menos dividido por mais é menos. Então, nesse intervalo é menos. Mais vezes mais, ó, de 1 até 3. Mais vezes mais é mais. Dividido por mais é mais. Então, nesse intervalo é mais. Mais vezes menos é menos. Menos dividido por menos é mais nesse intervalo. Tá certo, isso mesmo, né? Mais com mais com mais. Mais vezes menos é menos. Menos vezes menos é mais. Então, aqui é mais mesmo. Mais vezes menos é menos. Menos vezes menos é mais. Então, aqui é mais também. Pronto. O que o exercício pede? Onde os valores são maiores ou iguais a zero. Então, bolinha fechada, porque é igual. Fecho bolinha. Fecho bolinha. E fecho bolinha. Por que eu pulei o menos 4 e o 4? Porque aqui, nesse caso, está no denominador. E o denominador deve ser diferente de zero. Então, aqui é aberto e aqui é aberto. Ele mandou pintar onde é positivo. Então, pinta aqui onde deu positivo, pinta aqui onde deu positivo, pinta aqui onde deu positivo e pinta aqui onde deu positivo. Qual que é a solução? X que pertence aos reais está o quê? O x é maior ou igual a menos 6 e menor que menos 4. Ou o x é maior ou igual a 1, né, que já pega direto todo mundo, e x é diferente de 4, porque não pode pegar o 4. Então essa seria a solução. Isso daqui vai ser muito importante, mas muito importante mesmo quando a gente estiver estudando cálculo 1. Eu preciso dessas análises mais para frente. Tá, então de função quadrática, o que eu preciso que vocês saibam é exatamente esses detalhes aqui. Tarefinha, copiar tudo no caderno e mandar para mim.
tá? Vocês podem mandar, se quiser mandar a função afim e a quadrática junto, pode mandar tudo junto de uma vez também, não tem problema não. Agora você não vai saber, né, porque eu tô falando, não, manda separado. Manda um e-mail função afim, e-mail função quadrática, tá? Que aí eu vou anotando.